Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais demoradamente sobre uns eventos importantes agora em março. Um deles é o começo do Ano Novo Astrológico, que não é dia 1º de janeiro, como corresponde ao calendário gregoriano. Na astrologia, o ano novo começa no equinócio, que é um ponto de poder no tempo. Por quê? Dia e noite têm igual duração. E exatamente nesta data do equinócio, aqui para o hemisfério sul é de outono, né? Lá no hemisfério norte é da primavera. E neste dia o Sol ingressa a 0 grau de Áries. Então, começa aqui um novo ciclo para, para o ano, né? Que vai se desenvolver. Então, vejam, este é o mapa do ingresso do Sol. A gente levanta esse mapa para ter uma noção de como será a situação mundial. Para Brasília, a gente calculando, né, para o nosso país, o ascendente deste mapa do ingresso do Sol é Capricórnio. E Capricórnio é um signo regido por Saturno, por Cronos, o deus do tempo. E Capricórnio é exigente, traz muitas provas, né? E pede prioridades. E nós vamos ver aqui o seguinte destaque. O regente do mapa é Saturno, que rege Capricórnio. E nós vamos ver que Saturno está em Peixes em conjunção a Vênus. E essa conjunção, ela é muito importante. Nós vamos ver isso no eclipse, nós vamos ver isso aqui nesse mapa do ano de 2024, né? Então, é uma conjunção, como todas as outras, tem as suas dores e delícias, né? E então vamos ver aqui. Vênus, ela nasceu da seguinte forma: Saturno, Cronos, castrou seu pai Urano. E das gotas de sangue deste ato nasceram as fúrias. E quando ele atirou o falo de Urano no mar, das espumas nasceu Vênus, Afrodite. E veja que Vênus e Saturno têm um lado um pouco melancólico, né? É interessante como Botticelli retratou tão bem nesta Vênus, né? Vinda das conchas ali, de uma vieira vinda do mar, né? Esse traço de melancolia, né? Por quê? Saturno é um planeta áspero e Vênus é um planeta sensível. Então, esses dois planetas unidos podem levar a um crescimento, a uma estabilidade, a uma maturidade, a uma eficiência incrível. Mas o lado negativo tem a ver com carência, com pobreza, com desafetos, com rejeição, com má administração dos recursos. Então, tudo depende de como a gente lida com esta conjunção. E vejam, né? O professor Raul Martinez fez um estudo comparando os planetas com alguns hexagramas do I Ching. No caso de Saturno-Vênus, ele associou ao hexagrama 21, mordendo para unir. Que coisa estranha, né? Quando você morde, você une as duas coisas, né? A parte de cima e a parte de baixo do maxilar para pegar algo, para morder, para capturar algo para dentro de você. Então, esse hexagrama 21 diz: mordendo para unir, o maleável obtém o lugar de honra e ascende. Qual é o julgamento desse hexagrama? Mordendo para unir se exerce influência.
é conveniente utilizar confrontos jurídicos. Obter este hexagrama na consulta significa, em princípio, que a situação a que se refere a consulta é uma situação conflituosa, para a qual o sujeito da consulta tem que encontrar uma solução, provavelmente usando meios coercitivos. É muito interessante o que a gente está vendo nos tribunais de justiça, sobretudo os superiores aqui do nosso país. Existem, dentro da situação geral, obstáculos que atrapalham a consecução do que se quer e que devem ser eliminados. Qual é a imagem? Trovão e relâmpago mornem para unir. Assim, os reis da antiguidade esclareciam os castigos, promulgando leis. E aqui, Vênus-Saturno, o hexagrama 55, abundância, plenitude. O que é abundância para você? É ter demais da conta que você não consegue dar conta? É sobrar? É desperdiçar? O que é plenitude para você? Julgamento. Lidando com abundância, exerce-se influência, mas um rei afasta-se dela sem lamentar-se, porque é correto como o sol ao meio-dia. Este hexagrama revela, para quem o obteve, uma situação de prosperidade crescente ou de plenitude, de abundância material e ou espiritual. Há o sentimento de que as coisas se realizam e completam, de que não falta nada, satisfação total. Então esse é o lado mais interessante de Saturno-Vênus, a construção de uma estabilidade material. A imagem, o trovão e relâmpago atingem o máximo. A imagem de lidar com a abundância. Assim, o sábio decide os processos e executa as penas. Muito bem. Essa conjunção Vênus-Saturno, que se dá aqui tanto no mapa do eclipse, que já já a gente vai ver, como no mapa do ingresso do Sol, que é para o ano novo astrológico, que o regente é Saturno, e o ano também é regido por Saturno, né? Pois então, esse ciclo Vênus começa com a conjunção aqui dia 21 de março. Então a gente pode ver, essas cartas são do tarô mitológico da Liz Green. Então, aqui começa uma situação. No caso aqui é Eros e Psique. Então começa um clima, começa o início do relacionamento, né? É a conjunção. Vênus, que tem a ver com a beleza e a harmonia, e Saturno com o trabalho e o esforço. Depois, esse ciclo vai ter uma continuidade. Dia 13 de maio, esses dois planetas estarão em sextil, que é um ângulo que traz abertura, favorecimento, é um aspecto de talento. Então, as coisas estão ali propícias a se desenvolver. Isso vai ser dia 13 de maio. Vênus estará a 17 graus de Touro e Saturno a 17 graus de Peixes. Na conjunção do dia 21 de março, eles estão juntos a 12 graus de Peixes. Veja isso lá no seu mapa natal, onde é que está acontecendo. Depois as coisas vão caminhando. Aí chega a quadratura, que é um aspecto tenso, é um aspecto de conflito, mas que gera energia. Isso vai ser dia 8 de junho. Vênus estará a 19 graus de Gêmeos e Saturno a 19 graus de Peixes. Então é um período que põe à prova tudo aquilo que se começou no dia 21 de março. É aqui que as arestas precisam ser aparadas. É aqui que se mostram as diferenças, né? As situações que podem levar a um bom andamento ou a ruptura daquilo que a gente iniciou ali 21 de março. Mais à frente vem o trígono, que é um aspecto muito harmonioso, dia 3 de julho. Vênus a 19 de Caranguejo e Saturno a 19 de Peixes.
Então, é um aspecto de fluência, de colheita, não é? Então, depois das situações separatistas e conflituosas, vem o clímax. Em seguida, no dia 26 de julho, Vênus aos 18 graus de Leão e Saturno aos 18 graus de Peixes vão formar um aspecto de quincunce ou quincúncio, que é de ajuste, de mudança de direção. Então, algo precisa ser ajustado desde quando começou a conjunção lá em 21 de março. Então, algumas coisas mudam de direção. E por último, eles vão se encontrar numa oposição. A oposição é o oposto da conjunção que ocorreu dia 21 de março. A oposição, os planetas estão a 180 graus um do outro, opostos e complementares. Então, é a culminância do que começou em 21 de março. Então, tanto a oposição pode trazer separações, oponentes, como também pode conciliar os opostos e trazer crescimento e comprometimento com aquilo que se iniciou em 21 de março. Isto vale para o teu mapa natal, para o mapa do país, né, para a geopolítica. Esse ciclo fica aí no céu, né? Pois então, a gente, compreendendo que vai ser um ano de Saturno, né? E no Brasil o ascendente é Capricórnio, regido por Saturno, então a gente vai precisar priorizar os valores, também os gastos. O outro lado de Saturno-Vênus é a miséria, é a pobreza, é a desvalorização do dinheiro, do poder aquisitivo, sabe? Então vamos ver como é que vai o balanço aqui da carruagem. E vamos ter o eclipse, esse ano serão 4, e o primeiro é dia 25 de março. O eclipse é um ponto de poder no tempo também, né? Imagine que fenômeno incrível que Sol, Terra e Lua, tendo distâncias entre si enormes e tamanhos também diferentes, acabam tendo a mesma proporção, né, no dia do eclipse, por conta de quilômetros, de distanciamentos e coisas assim. Então dá a impressão que eles são do mesmo tamanho, porque acabam se encobrindo. E eu digo que o eclipse é um atalho no tempo. Por quê? Porque o calendário lunar ele era muito usual antigamente, não era só o calendário solar. O calendário lunar tem 28 dias, 7 dias por semana, não é? Então, 7 dias da fase nova, 7 da crescente, 7 da cheia e 7 da fase minguante. E no eclipse, naqueles poucos minutos ou às vezes horas, ocorrem todas as fases da Lua. Todo o calendário lunar acontece no eclipse. Então eu chamo de atalho no tempo. Por quê? Eu já fiz vídeos sobre a Lua, já fiz vídeos falando sobre a grande possibilidade de vivermos num mundo simulado, holográfico. Então, eu penso que na fase, no eclipse, ocorre um ajuste na programação, na frequência, no dial aqui da humanidade. Vocês veem que a Lua mexe com os nossos humores, com as emoções, com as marés, com o fluxo sanguíneo, né? Então, é um momento muito importante, sobretudo internamente. E vai ser um eclipse lunar penumbral, ou seja, vai ter uma penumbra, né? A gente não vai ver todo aquele encobrimento que fica às escuras, vai ser uma penumbra. E o eclipse lunar é na fase cheia. Vai ser dia 25 de março e aqui no horário de Brasília, às 4h13 da manhã, o Sol aqui a 5 graus de Áries e a Lua a 5 graus de Libra.
este é o eixo dos relacionamentos. Muito importante esse eclipse neste sentido. Vocês veem que no mapa, na mandala astrológica, o primeiro signo é Áries. E Áries tem a ver com identidade. Então, qual é a primeira tarefa nesta vida? Se relacionar com você mesmo, conquistar a si próprio, ter o respeito por si, reconhecer a sua identidade. Então, por isso que Áries é um signo de afirmação. Claro que tem o lado egoísta, o lado bélico, tem todos os lados difíceis de Áries. Mas a tarefa de Áries e da sua casa 1 no seu mapa é essa. Quem é você? Conheça-te a ti mesmo? As respostas estão dentro da gente. Então, esse é o primeiro relacionamento. E não existem 12 signos despencados, existem 6 eixos. E Áries está no eixo com Libra, que é o eixo dos relacionamentos. Lá na casa 7 estão os outros. Então, a partir do relacionamento contigo, você vai aprender a se relacionar com as outras pessoas. Não adianta você se encostar no outro, se anular por conta do outro, nada disso. Você vai somar nas parcerias. Por isso que a casa 7, além de ser do público, é do casamento, dos sócios e dos inimigos declarados. É quem está em oposição a você. Né? Então, esse eixo é muito importante. E esse eclipse aí também. Áries tem muito a ver com a guerra. E nós estamos vendo aí os rumores de guerra aumentando. As coisas estão pululando na Europa, né? Na verdade, a OTAN agora está praticamente assumindo o conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia, né? Enfim, as coisas não estão nada suaves, né? Então, é um eixo que lida com conflito, guerra, que é Marte regendo Áries, e a paz e harmonia, que é Vênus regendo Libra. Então veja que isso precisa ter uma compatibilidade. Se você só ficar para o lado de Vênus e Libra, você se anula. E se você ficar só no lado de Marte e Áries, você vai ser um egoísta contumaz. Então, é um eixo de equilibrar os papéis dentro dos relacionamentos. Então veja, né? Essa casa 1 da identidade, quem é você? Torne-se quem você é, deixe de ser quem você não é. Assim você irá melhor vivenciar os seus relacionamentos. Então veja, Nasruddin é muito interessante, é um sábio, né? E tem muitas anedotas sobre ele, e uma delas diz o seguinte: um monge disse a Nasruddin, até mesmo meio que vaidoso nessa fala: sou tão desapegado que nunca penso em mim, só nos outros. Aí Nasruddin respondeu: sou tão objetivo que posso ver-me como se fosse outra pessoa. Assim sou capaz de pensar em mim. Olha que interessante, não é? Então, a casa 7 é um espelho de você. Você atrai pessoas afins e pessoas opostas a você nos relacionamentos em geral, não só amoroso. Então, veja, primeiro você tem que se relacionar com você mesmo, que é uma tarefa difícil. A maioria das pessoas não se conhecem, não se permitem se conhecer. Vivem com um verniz, né? Depois você tem que se relacionar com outra pessoa. No caso, a casa 7, o casamento. E às vezes é tão difícil se relacionar com apenas uma pessoa, não é? E agora, então, nós estamos numa época em que é promovido o trisal, o poliamor, né? Então, imagine que os desafios dos relacionamentos estão aumentando cada vez mais. Só que você tem que partir de você, né? Se você não se conhecer. Então, veja, o grau sabiano para este eclipse
quando um planeta está a 1 grau e pouco, você já conta o grau seguinte. Então aqui o Sol estará a 5 graus e pouco de Áries. A gente já conta o grau 6. Essa interpretação aqui é do Dani Rudyard. Momento de realização. Um quadrado preto, um de seus lados está iluminado de vermelho. Que significa? Esforço primal em direção à identidade individual. Primeiro e descontrolado interesse por qualquer coisa dada. Grande inquietude interior. O grau 6 para Libra, onde a Lua estará brilhando, né? Momento da expectativa. Num transe, um peregrino vê seus ideais concretizados. Confrontação inevitável com os resultados concretos dos próprios ideais. Lições a aprender disso. Boa vontade de coração. Então veja, no caso aqui de Áries, né? E o verbo disse que se busque a melhor forma de ser, de agir, de começar. Áries pede que você tenha a diligência de sua vida nas próprias mãos. Onde é que você tem Áries no seu mapa natal? O Sol estará ali brilhando a 5 graus nesse eclipse. Na casa onde brilho e dou fé. Onde é que você tem Áries? Onde é que está ocorrendo essa revelação do eclipse, nesse jogo de luz e sombra? Áries é fogo, ilumina, né? Eu me exteriorizo e do plano da mente governo. O principal governo é o de si. Se você não tiver autodisciplina, prioridades e controle sobre si mesmo, você vai ter sobre o quê? Então, a ilusão de Áries é a da força física e também da ambição pessoal e egoísta. É aí que dá umas escorregadas, né? E Libra? E o verbo disse que se faça uma escolha. E como Libra precisa promover a harmonia e não quer desagradar nem a gregos nem a troianos, em nome de uma pseudo-harmonia, pode se desarmonizar. Então, Libra às vezes fica mais para equilibrista do que para equilibrado quando cede demais e faz muita concessão, tá? Então, Libra tem que aprender a assertividade de Áries. E Áries tem que aprender a alteridade de Libra, que é de se colocar no lugar dos outros. Por isso que é um eixo de equilíbrio, né? E escolha o caminho que conduz entre as duas grandes linhas de força. Sim, eu e os outros, o meu querer e os outros quereres. Né? E como a casa 7 é esse setor, né, da convivência, dos relacionamentos, essa questão da anulação é preciso observar bem. Diz assim o chapeleiro maluco: Alice, você não pode dedicar a sua vida para agradar os outros. É óbvio. Porque você acaba se desagradando, não vai agradar a todo mundo e ainda vai ser cobrado por isso. Né? Então, contemporizar não é se anular. Então, a casa 7 de Libra é das alianças, dos outros e também dos inimigos declarados. Existe um empenho para que floresça o entendimento. Então, veja, Libra é o signo da paz, não é? Parece que para manter a paz não precisa fazer nada. Não! O empenho para manter a paz e a harmonia e o entendimento é tão vultuoso, é tão esforçado, como também o empenho para a discórdia e para a guerra. Então, Libra é um signo cardeal, de ação. E a ação é para manter o equilíbrio. Veja uma balança, né? Você coloca qualquer peso nela, ela estrelimica até chegar no ponto de equilíbrio. Então, esse estremilicar é o esforço que existe para que a paz seja mantida. Então, esse eclipse nesse eixo pode trazer muitos anúncios de conflitos e guerra. Pois então, e o eclipse no mapa do Brasil? É o mapa da independência,
que eu considero o ascendente em peixes. Pois então, vai ocorrer nesse eixo dos valores. O Sol na casa das finanças do nosso país e a Lua na casa das finanças dos outros, dos investidores, né? Então, nós estamos vendo, se você tiver um olhar imparcial, nós estamos vendo situações absurdas acontecendo no nosso país. Desde a hipocrisia até a má aplicação das leis. Então, o perigo aqui é as coisas terminarem em pizza. Mezzo alite, mezzo mussarela. Então, vejam como que as coisas estão. Essa conjunção aqui de Saturno e Vênus vai acontecer no ascendente do nosso país, na casa 1, na imagem do nosso país. E a nossa imagem não está lá muito bem na foto. Então vejam, né? A casa 2, onde o Sol brilhará nesse eclipse, ela tem a ver com a produção do país, os produtos industriais, as riquezas, o tesouro nacional, os lucros, o PIB, né? Enfim, uma alunação, sobretudo um eclipse, atuando sobre a casa 2 do nosso país, mostra alteração ou flutuação financeira. Bom, nós estamos num momento grandioso da economia? Não. Então, é mais provável que isso indique uma necessidade de priorizar os gastos. Espero que o governo compreenda isso, não é? Isso também vale para o seu próprio bolso, né? Administre melhor o seu dinheiro. O Saturno pede cautela nos investimentos, né? Não conte com o ovo dentro da galinha. Então, veja que a questão do Ministério da Fazenda, né, está sendo muito mal avaliado. E são taxas e taxas e taxas e taxas que ninguém aguenta mais e não está tendo produtividade, não está tendo uma boa gestão desses recursos. A casa 8, como eu disse, o investimento dos outros tem a ver com luto nacional, com os cartórios de registros, tem a ver com corporações, enfim, com os recursos extraídos, não é? Da terra, como o petróleo. Pois então, por que será que os investidores estrangeiros estão saindo do Brasil? Se informe, né? Observe. Então, nós não estamos numa boa fase. O Saturno representa o Estado, o governo, a administração do país. A ordem, a disciplina, os idosos. Nós vimos aí uma notícia sobre o INSS, né? Nós já vamos ver isso. Enfim, a imagem do Brasil não está nada boa com relação ao mercado. E entre outras posições também políticas do nosso atual governo, né? E Vênus? Vênus representa as mulheres, né? A instituição financeira, o setor agropecuário, a vida social, o luxo, a moda, as artes, enfim. E nós estamos vendo que existe um excesso nos gastos ali do Palácio da Alvorada, sejam em viagens, sejam em troca de imóveis e uma série de situações. Então, o que ocorre é muita hipocrisia, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo, o que eu faço. E nós estamos também passando por um momento de insegurança, insegurança máxima. Por falar nisso, o nosso presídio de máxima segurança permitiu que 2 bandidos saíssem na boa de lá. Estranhamente, as luzes se apagaram, as câmeras não filmaram e ninguém sabe, ninguém viu esses 2 fugitivos. O que está acontecendo no nosso país? A pior coisa para um país é ele ser administrado por milícia.
E a outra pior coisa para um país é ser administrado pelo narcotráfico. Então não vale a milícia, mas vale o narcotráfico? Não deveriam valer nenhuma das duas formas. Pois então, e aqui também, né? Acabaram muitos deputados sendo contra a saidinha dos prisioneiros. Como é que pode isso? Como é que se valoriza mais quem ofende e prejudica a sociedade do que o trabalhador que está lá mantendo o nosso país? Pois então, sentenças desproporcionais. Como é que pode se associar a Lava Jato a uma organização criminosa e agora deixarem todos os criminosos voltarem à cena do crime, reinaugurando estruturas que lavaram dinheiro, colocando empreiteiras de novo para trabalhar para o governo, chamando as pessoas que afundaram o país para fazer parte de ministérios e cargos? E bandido recebe helicóptero e dinheiro e ganha liberdade, e manifestantes acabam tendo penas severas. Isso é algo desproporcional. Eu não sou a favor de bandalheira. Quem quebrou patrimônio precisa pagar. Ponto. Mas trancafiar inocentes é um absurdo o que está acontecendo, na minha opinião. E eu tenho o direito de opinar. Eu sou uma cidadã, eu pago impostos, eu voto. Pois então, vamos começar de novo a roubalheira. A Petrobras desaba e perde mais de 70 bilhões. Isso foi num dia só. E aqui também está sendo pedida uma investigação sobre a suposta interferência do governo na Petrobras. Isso também na Vale, isso é nos Correios, enfim. Vai começar tudo de novo? Sim, já começou. Outra coisa, omissão e incompetência. No governo anterior, que se vivenciou uma pandemia, as coisas foram muito evidenciadas e pela mídia e o genocídio, isso e aquilo. E agora? Que o Brasil já passa agora de 2 milhões de casos, né? Com mais de 600 e poucas mortes. E nada se faz? Não, né? A questão, as críticas ao ministério é porque a nossa ministra é uma mulher, né? Então o problema é isso. São pessoas misóginas, não é verdade? É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo total, né? E tem gente batendo palma para isso. Outra coisa, o STF deu revisão da vida toda com relação ao INSS lá em 22. Agora desfizeram tudo. Gente, o que tinha de pessoas penduradas no INSS que não precisavam, foi feita uma limpeza. Agora não mais. Quer dizer, todas as formas para que se haja margem e abertura para a corrupção, né? E aqui também, né, grupos de advogados petistas foram contra a saidinha. Eles aprovam, eles estimulam essa situação da bandidagem, infelizmente. Pois então, aqui para encerrar, né? No primeiro dia de governo, disse o nosso atual presidente, vamos fazer um decreto para acabar com o sigilo de 100 anos. O povo deve ver o que estão escondendo. E ele falou isso inúmeras vezes em inúmeros vídeos. Só que agora ele impõe sigilo de 100 anos a 1.339 pedidos, desde a agenda de Janja a textos sobre Robinho.
Então, independente de qual partido você é, independente de se você votou em A, B ou C, você é um cidadão brasileiro. Está saltando aos olhos como o Brasil está indo para um abismo. E as pessoas, a gente não pode nem falar, né? Eu não estou defendendo nenhum ex-governo. Eu estou falando da atual governança, que está nos levando a grandes prejuízos. Então, esse eclipse pode revelar muitas coisas que estavam escondido. A ressonância por 6 meses. E nesse eixo dos valores do Brasil, das finanças, e nós estamos vendo que os gastos públicos não estão tendo medidas e nem prioridades. Então, eu termino este vídeo comentando o seguinte. Lá no interior, um menino voltou da escola e estava numa dúvida e foi perguntar para o pai, né? Pai, o que é nudez? Aí o pai pensou e disse o seguinte: Oi, filho, é melhor nudez do que no nosso. Ou seja, nós só estamos levando o chumbo. Nós estamos indo para um momento na vida política e financeira do nosso país muito séria. E cabe a cada um de nós ter a sua colocação, independente em quem você votou, né? Se um governo não está agindo a favor do seu povo, seja ele de qual partido, é preciso que a gente não seja hipócrita, porque estão colocando no nosso e não nos deles, né? Então, o que eu queria colocar para vocês era isso, né? Que esse eclipse vai revelar mais ainda sujeira debaixo do tapete, pode revelar aí muito mais desorganização nos gastos. Que bom seria que esse Saturno-Vênus trouxesse uma polidez e uma excelente administração, porque esse lado é assim. O lado positivo de Vênus-Saturno é uma excelente gerência, uma capacidade de prioridades, de enxugar orçamento e de investir com segurança. Mas tem o outro lado, né? Que é a pobreza, é a escassez, é a falta de canalizar o dinheiro e o orçamento para aquilo que realmente deve ser feito. Então, seja na sua vida, sobretudo, né, no seu mapa, onde vai ocorrer esse eclipse? Né? Onde é que você tem esse eixo Áries-Libra? O que você precisa fazer na sua vida naquele setor do mapa? Né? E, enfim, né? Vamos ver aí para onde vai o balanço dessa carruagem chamada Brasil. E fiquem atentos, na geopolítica as coisas não estão nada fáceis. Os rumores de guerras estão aumentando lá na Europa e a crise de desabastecimento também, né? Já tem um bichinho aí causando muitos problemas, né? Causando aí muitas doenças, enfim, as coisas não estão fáceis. Então, Saturno, Vênus pede o quê? Economia. Não se endivide. Não coloque todos os ovos numa única cesta. Um olho no gato, outro no rato. Porque as coisas não serão suaves sob um ano regido por Saturno e aqui no Brasil também, né? O ascendente veio Capricórnio. Então, com maturidade, a gente pode discernir e tomar melhores decisões. Agora, se a gente não tiver maturidade, a gente pode perder muito dinheiro e desapreço, né? Então é isso, meus amados. Eu agradeço a oportunidade, a confiança de estarem aqui com vocês, né? E sugiro, se vocês gostarem, deem um like, divulguem, né? Ative o sininho, né?
Para a gente estar aqui no Rota do Céu proseando, né, sobre essas questões, né? As coisas estão vindo à tona, né? Enfim, é que esse eclipse revele aquilo que precisa ser revelado e que a gente tome as atitudes certas, na hora certa, no lugar certo. Saturno é timing, é o tempo, né? Então que a gente compreenda que tempo é esse que a gente está vivendo no mundo, no nosso país e na sua própria vida. Ok, meus amados? Muito agradecida mais uma vez e até breve.